Henker que vive duas vezes. Capítulo 231. Caça às bruxas, 6. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko. O grupo mercenário entrou nos cânions assim que passou pelo portal. Atran estava entre eles. Numa situação normal ele não teria participado, pois nunca se colocou em perigo, mas estava fervendo de raiva. Ele queria ver o dragão vermelho desesperado por si mesmo. Mas quando ele entrou na formação Monster World, ele percebeu que algo estava errado. O que é isso? Havia vestígios de lutas violentas e havia até Henkers famosos entre os cadáveres. Estava cheio de quimeras monstruosas também. Por causa disso, Atran e os outros lutaram bastante. Pare o ataque. É um ataque de cima. Mire. Os mercenários moveram-se freneticamente para empurrar as quimeras para trás, e as guildas de assassinos saltaram da escuridão para matá-los. Mas a sincronização do grupo não foi boa, então continuaram perdendo jogadores. E como as bruxas apareciam ocasionalmente para incomodá-los. É uma bruxa. Ela está usando magia novamente. Dissipar. Use dissipar. Seu filho da puta. Está aberto aí, .ec. Quando eles entraram na formação mundial do desastre, sua força de 500 homens havia diminuído para 100. Mas houve aqueles que se destacaram. Caveira Negra, duas vezes e o Rei Gelado. No entanto, os olhares das pessoas mudaram-se para os outros. Pupupung. A bruxa foi atingida. Essa vadia está morta. H. Como ela foi atingida? Deveria haver uma barreira? Cada vez que Zhang Wei, que estava disfarçado de outra pessoa, puxava seu arco, as cabeças das bruxas explodiam como melancias. Chua-chua-chuac. H. Ele os varreu de uma só vez? M. Monstro. E uma pessoa misteriosa coberta com um manto preto varreu os monstros ao seu redor. Graças a esses dois, os danos não pioraram e eles conseguiram chegar à formação mundial da calamidade. Os mercenários classe S tinham inveja deles, mas não era isso que os mercenários de nível inferior pensavam. Graças a esses dois, a maior parte de suas vidas foi salva e eles nem sentiram ciúmes porque a diferença em suas habilidades era muito grande. No entanto, o problema era que ninguém sabia suas identidades. Quem são eles? Se eles fossem tão fortes, provavelmente eram de alto escalão, mas ninguém conseguia adivinhar quem eles eram. O mesmo aconteceu com Atran. Zhang e Turn, esses provavelmente são apelidos. Quando ele os empregou pela primeira vez, eles não mostraram suas habilidades, então foram designados como classe D. Foi por isso que ele não sabia o quão poderosos eles eram. Atran tentou conversar com eles para se aproximar deles, mas toda vez que ele fazia isso, os dois apenas respondiam secamente. As conversas não duraram muito. Mas eles ainda estavam fazendo tudo o que precisavam. Atran não tinha mais nada para conversar com eles. Acho que o dragão vermelho e os Elohim estão lutando pela frente. Quando Moon Shadow trouxe novas informações, tendo explorado a frente, a atmosfera ficou rígida. O dragão vermelho e os Elohim? O líder da Moon Shadow, Crescent, assentiu pesadamente com a cabeça. Sim, acho que é o começo, Tom e Eder. Atran ficou perdido em pensamentos por um momento. Seu objetivo era ferir o dragão vermelho, mas não havia necessidade de se colocar em perigo. Existe outra maneira de chegar à fortaleza? Acho que podemos evitar os dois se passarmos pelo desvio. As palavras de Crescent foram sumindo. Ele provavelmente quis dizer que era perigoso passar pelo desvio. Atran olhou para onde estavam Zhang e Turn. Os dois estavam sentados em silêncio, um pouco separados dos outros. Eventualmente, Atran tomou sua decisão e olhou para Crescent. Então, se passarmos pelo desvio, podemos chegar à fortaleza? Estou perguntando se é possível. Sim, é possível. Então vamos fazer isso. Temos que conseguir o tablet de verdade. Os olhos de Atran brilharam ferozmente. Dun, temos que estabelecer contramedidas. Duna, por favor. A fortaleza Brocken era barulhenta. As bruxas tinham rostos mostrando sua urgência. Apenas algumas horas atrás, eles estavam confiantes de que poderiam se defender dos ataques de todos os clãs grandes. Se eles tivessem o conhecimento e as pedras filosofais, eles pensariam que seriam equivalentes aos 8 grandes clãs, não, que poderiam superá-los. E as coisas estavam indo bem até que uma explosão misteriosa ocorreu de repente. Duna. As bruxas que ficaram na fortaleza agarraram-se a Duna de Vieira com rostos desesperados. Eles precisavam estabelecer contramedidas. Mas Vieira Dun apenas fechou os olhos. Ela não disse nada. Seu rosto pálido parecia ainda mais branco que o normal. Ao fazer isso, as bruxas ficaram ainda mais desesperadas. Todas as suas forças estavam fora da fortaleza, ordenadas a deter seus inimigos, e continuaram a ser exterminadas pelas explosões. Restavam apenas estudiosos lá. Se a fortaleza fosse destruída, seria realmente o fim para eles. O Mar do Tempo chegou na entrada norte. Os mercenários do Vento Oeste estão se aproximando rapidamente pelo desvio. Em cerca de 15 minutos, eles chegarão à entrada oeste. Na entrada sul, o clã Trafalgar. Henker Shaun. Os Elohim estão prestes a atravessar a porta. A barreira está quase derrubada. Duna, por favor, tome sua decisão. Quanto mais os relatos das jovens bruxas continuavam, mais frenéticas elas ficavam.
Mas Vieira Dum simplesmente ficou parado. O único movimento reconhecível era o cabelo verde balançando levemente através do chapéu pontudo. De repente, ouviu-se o som de uma pedra do tamanho de uma casa caindo no lago. O U, tribo de um chifre H, chegou ao G, formação do mundo fantasma. O que? Por que eles estão aqui? A formação do mundo monstruoso, a formação do mundo desastre, e a formação do submundo foram quebradas. Eles entraram na formação mundial da calamidade. O que você está falando? Mesmo que esteja quebrado, não há como ser destruído tão rápido. É o Rei Marcial. O Rei Marcial chegou. A notícia da aparição do Rei Marcial os fez entrar em choque. Terminamos. Isso foi tudo o que eles conseguiram pensar. Eles não sabiam por que o Rei Marcial havia aparecido, nem porque a tribo de um chifre, que não se importava com os acontecimentos da torre, estava aqui. Mas uma coisa era certa: o clã não poderia sobreviver assim. Isto foi um desastre. A derrota estava escrita nos rostos das bruxas. Uma atmosfera pesada desceu. Só então Vieira Dum abriu os olhos. Eles eram olhos brancos sem pupilas. A líder de todas as bruxas e a manifestação da Grande Mãe abriu lentamente a boca. Mãe falou. A cor começou a voltar aos rostos das bruxas novamente. A Grande Mãe, o ser que as deu à luz, mas não respondeu às suas perguntas, voltou recentemente para salvar suas filhas do perigo. O que mãe disse? Duna? Alguém perguntou, mas Vieira Dum levantou-se silenciosamente. Temos que ir ao laboratório antes que eles cheguem. A resposta estará lá. Então, pessoal, por favor, esperem mais um pouco. A voz de Vieira Dum soou baixinho. A mãe chegará em breve para cuidar das filhas desaparecidas. Quang. Com o som de uma explosão gigantesca, a barreira de 9 camadas quebrou como vidro e a porta da fortaleza explodiu. Os Elohim conseguiram romper a fortaleza primeiro. Em meio a toda a poeira, Ione falou em voz baixa. Vamos entrar agora. Mate todas as bruxas que você vê. De qualquer maneira, elas são apenas prostitutas sujas que venderam suas almas aos demônios. Eles têm que desaparecer para sempre. No entanto, deixe o laboratório e os arquivos intactos. Depois que o conhecimento proibido for separado, todo o resto será levado. Todos os jogadores dos Elohim olharam atentamente ao redor e saltaram para frente. Meras prostitutas os haviam impedido até agora, então planejavam destruí-los assim que os vissem. Todos se moviam na velocidade da luz. E de longe havia alguém os observando. Eu não tenho que fazer nenhum trabalho. Ion-Wu sorriu para uma árvore próxima. Eles não apenas mataram todas as bruxas que encontraram, como também quebraram a porta da fortaleza. Ele estava grato por isso. Teria sido bom se eles fizessem boas ações como essa desde o início. Ion-Wu puxou o Vigrid enquanto pensava nisso. A hora da brincadeira acabou. É verdade que lhes estava grato, mas não ia deixar que ficassem com a cabeça de Vieira Duna. Vou atrasá-los um pouco. Ion-Wu ativou seus poderes em sucessão. Despertar do corpo do dragão, terceiro passo. Estigmas da deusa. Acusação de Hyongshin. O sangue de dragão circulou ao redor de seu corpo enquanto escamas apareciam. Ion-Wu despejou o poder mágico em Vigrid com todos os buffs que recebeu. Ao mesmo tempo, ele não suprimiu a aura diabólica que emitia. Onda de fogo. 72 Bian, Yu, Pa, Shan. A trajetória do fogo negro de Vigrid pousou em cima da cabeça do Elohim que escapava. O RRR, Quaquaquang. Quaquaca. Seus efeitos foram espetaculares. Antes que os Elohim pudessem fazer qualquer coisa, o fogo negro varreu todos os Elohim da frente e até sacudiu onde Ione estava. Quando Bu adicionou magia de suporte, as explosões continuaram a varrer os Elohim, e o lugar onde eles estavam ficou caótico. É que, justamente quando... Salve-me! As contínuas ondas de calor e seus efeitos não os deixaram descansar. Eles não podiam saber quão grande foi o dano, quanto estavam feridos, onde estavam seus companheiros ou quando outro ataque iria acontecer. Eles não conseguiam nem mover seus corpos. A combinação de Bu e Ion-Wu foi muito mais destrutiva do que o esperado. Enquanto isso, Ion-Wu cresceu suas asas de fogo e voou para a fortaleza acima de onde estavam. Eu vou mostrar para você o mapa. Bu jogou o mapa que recebeu das bruxas para Ion-Wu. Uma representação 3D da localização dos edifícios e até mesmo onde Ion-Wu estava marcado em azul no mapa. É como um sistema de navegação. Ion-Wu moveu-se em direção a onde estava marcado em verde, onde Ananta estava, e entrou na prisão subterrânea. Ele não foi pego pelas bruxas. Em vez disso, ele matou aqueles ao seu redor com aura quando os encontrou através da percepção extrasensorial, sem emitir um único som. Quando ele chegou, Ion-Wu reuniu seu poder mágico e falou: Bu, quando eu mudar para a prisão, cuide de tudo no subsolo. Sim, senhor. Não era apenas a prisão subterrânea. O subsolo era mais complexo que a fortaleza, e havia laboratórios, arquivos mágicos e até depósitos com tesouros. Eram todos tesouros que as bruxas da Valpardisnachit coletaram ao longo do tempo. E no 7º andar subterrâneo, a verdadeira tábua de esmeralda foi guardada secretamente. Ion-Wu não precisava disso, mas não havia necessidade de permitir que outros o tivessem.
Ele estava planejando pegar tudo o que quisesse antes que os Elohim ou o dragão vermelho chegassem lá. Como Bu conhecia todos os segredos da fortaleza Brocken, isso era definitivamente possível. Parecia que havia alguns guardiões aqui e ali, mas ele não se preocupou com isso. Depois de ter comido várias pedras filosofais no caminho até aqui, Bu já estava forte o suficiente. A visão infernal cresceu em seus olhos. Então, se ele ultrapassasse os limites finais de seu status atual, ele seria capaz de ascender a um Lich ancião. Ele também deve se lembrar de algumas coisas sobre sua vida. Eu deveria perguntar a ele quando isso terminar. Com isso em mente, Yon-Woo chutou a porta com todas as suas forças. Ao fazer isso, o chão explodiu e um buraco que desceu 6 andares foi criado. Sentindo Bu deixar sua sombra, Yon-Woo caiu para o 6º andar. Yon-Woo teve uma sensação de déjà vu. Havia caixões de vidro nas paredes. Dentro dos caixões, as pessoas dormiam em um líquido roxo. Era uma cor semelhante à pedra filosofal. Foi a mesma visão que ele viu quando Aranguidan estava fazendo a pedra filosofal. Cada caixão de vidro estava conectado ao centro por meio de canos e, por dentro, Ananta dormia profundamente. Como se ela fosse uma princesa adormecida numa floresta, à espera do seu príncipe.